Aquela manhã chuvosa de segunda-feira prometia ser como todas as outras para Eduardo Mendes. Aos 52 anos, ele havia construído um império imobiliário, que o colocava entre os homens mais ricos do país, mas também entre os mais solitários. Dirigia seu Mercedes preto pelas ruas alagadas de São Paulo, quando avistou a cena que mudaria sua vida para sempre. Uma jovem magrela, com roupas encharcadas e um bebê nos braços, estava ajoelhada na calçada, tremendo de frio enquanto estendia a mão para os transeuntes indiferentes que passavam apressados sob seus guarda-chuvas. O bebê chorava desesperado, e algo no olhar daquela moça fez o coração de Eduardo apertar de uma forma que ele não sentia há décadas, desde aquele dia terrível em que perdeu tudo o que mais amava. Ele não costumava parar para mendigos, não porque fosse cruel, mas porque havia construído muros ao redor de seu coração, depois da tragédia que o devastou 23 anos atrás. Mas naquele instante, algo mais forte, que sua vontade racional o compeliu a estacionar o carro em uma vaga proibida, sem se importar com a multa que certamente receberia. Desceu do veículo com seu terno italiano de R$ 3.000, se molhando na chuva torrencial, e caminhou até a jovem, que o olhou com uma mistura de esperança e desconfiança, como se não acreditasse que alguém como ele pudesse realmente se importar com alguém como ela. Eduardo perguntou o nome dela, e a voz trêmula respondeu Marina. Tinha apenas 22 anos, e estava nas ruas há 6 meses, desde que o pai do bebê a abandonou grávida, e sua família a expulsou de casa por vergonha. O bebê se chamava Miguel e tinha apenas 3 meses. Estava com febre alta, e ela não tinha dinheiro nem para comprar um remédio básico. Enquanto Eduardo ouvia aquela história partir-lhe a alma, ele via no rosto de Marina traços que o perturbavam profundamente, algo familiar que não conseguia identificar, mas que mexia com suas entranhas de uma forma inexplicável. Sem pensar 2 vezes, pegou a carteira e tirou todo o dinheiro que tinha ali, cerca de R$ 2.000, e colocou nas mãos trêmulas da moça. Mas não parou por aí, anotou o número do celular dela, em um guardanapo molhado que encontrou no bolso, e prometeu que voltaria no dia seguinte para ajudá-la de verdade, que providenciaria um lugar para ela morar e um emprego digno. Marina chorou copiosamente, abraçou o bebê com força, e agradeceu com uma intensidade que fez Eduardo sentir que estava fazendo a coisa certa pela primeira vez em muitos anos. Ele voltou para o carro completamente encharcado, mas com uma sensação estranha no peito, como se algo dentro dele tivesse despertado de um sono profundo e doloroso. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Revirava-se na cama king-size de seu apartamento luxuoso na Avenida Paulista, com vista para toda a cidade iluminada, mas sua mente estava naquela esquina fria e molhada onde Marina e o pequeno Miguel tentavam sobreviver. Ele se levantou, foi até o escritório e abriu a gaveta secreta onde guardava as poucas coisas que restaram de seu passado, aquele passado que ele tentava desesperadamente esquecer, mas que o assombrava todas as noites. Lá estava a foto amarelada de Júlia, seu único amor verdadeiro, a mulher que ele havia abandonado 23 anos atrás, quando descobriu que estava grávida. Eduardo era jovem, ambicioso, egoísta e covarde. Disse a ela que um filho arruinaria seus planos de conquistar o mundo dos negócios, e a pressionou para fazer um aborto. Júlia se recusou categoricamente, disse que criaria a criança sozinha se fosse preciso, e foi exatamente o que aconteceu porque Eduardo sumiu da vida dela, como um covarde que sempre foi. Durante anos, ele tentou encontrá-la para pedir perdão, para conhecer o filho ou filha que nunca viu, mas Júlia havia desaparecido sem deixar rastros, e toda sua fortuna não foi suficiente para localizá-la. 10 anos atrás, ele finalmente descobriu através de um investigador particular que Júlia havia morrido em um acidente de carro, mas não havia informações sobre o que aconteceu com a criança, se ela havia sido adotada, se estava viva, se havia crescido bem ou mal. Aquela incerteza o corroía por dentro todos os dias, e ele sabia que todo o dinheiro do mundo não apagaria a culpa de ter sido um pai ausente por escolha própria. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o primeiro raio de sol e imediatamente ligou para Rodrigo, seu assistente pessoal, ordenando que preparasse um dos apartamentos que tinha vagos em um de seus prédios mais simples, mais digno e seguro. Pegou o celular para ligar para Marina,
mas percebeu que um número estava ilegível no guardanapo molhado. Então não teve escolha senão voltar até aquela esquina onde havia encontrado, torcendo para que ela ainda estivesse lá. Quando chegou ao local, seu coração quase parou. Marina estava desmaiada no chão com o bebê ao lado chorando desesperadamente, e várias pessoas apenas olhavam sem fazer nada, filmando com seus celulares em vez de ajudar. Eduardo correu, pegou Marina nos braços e sentiu que ela estava ardendo em febre. Pegou o bebê também e correu para o carro, dirigindo em velocidade máxima até o hospital mais próximo. No pronto-socorro, os médicos imediatamente levaram Marina para a sala de emergência, enquanto uma enfermeira cuidava do bebê Miguel, que também estava com pneumonia. Eduardo ficou na sala de espera por horas, caminhando de um lado para o outro, sentindo uma angústia que não sentia desde o dia em que soube da morte de Júlia. Ele não entendia por que se importava tanto com aquela estranha, porque seu coração estava tão apertado, porque sentia que se algo acontecesse com ela, uma parte dele morreria também. Depois de 4 horas intermináveis, a médica finalmente saiu da sala de emergência e informou que Marina estava estável, havia sofrido uma desidratação severa e uma infecção generalizada, devido às condições precárias em que vivia, mas se recuperaria completamente com o tratamento adequado. O bebê também estava fora de perigo, mas precisaria ficar internado por alguns dias para o tratamento da pneumonia. Eduardo suspirou aliviado e pediu para ver Marina. Foi autorizado a entrar no quarto onde ela estava deitada, pálida mas consciente, com lágrimas escorrendo pelo rosto quando o viu. Ela segurou a mão dele com força e disse que ele havia salvado a vida dela e do filho, que não tinha como agradecer, que achava que ia morrer naquela calçada fria e que ninguém se importaria. Eduardo sentou-se ao lado da cama e, pela primeira vez em décadas, sentiu lágrimas nos próprios olhos. Ele prometeu a ela que cuidaria de tudo, que ela nunca mais passaria frio ou fome, que teria um teto sobre a cabeça e oportunidades para reconstruir sua vida. Marina perguntou por que ele estava fazendo aquilo, porque um homem rico como ele se importava com uma mendiga sem valor como ela, e Eduardo respondeu que ela tinha muito valor, que toda a vida tinha valor, e que ele estava fazendo aquilo porque precisava, porque algo dentro dele o obrigava a fazer o que era certo dessa vez. Durante os dias seguintes, Eduardo visitou Marina e Miguel no hospital todos os dias, levava frutas, flores, livros, tudo que pudesse confortar aquela jovem que estava se recuperando. Eles conversavam por horas, e Eduardo descobriu que Marina era inteligente, sensível, sonhadora, havia estudado até o ensino médio, e sonhava em fazer faculdade de pedagogia, para ser professora de crianças. Sua vida havia desmoronado quando engravidou aos 21 anos. O namorado a abandonou, a família conservadora a expulsou de casa chamando-a de, e ela perdeu o emprego de caixa de supermercado por causa da gravidez. Sem ter para onde ir e sem dinheiro, acabou nas ruas, sobrevivendo de esmolas e da caridade esporádica de desconhecidos. Eduardo sentia raiva daquela família que havia abandonado a própria filha, mas ao mesmo tempo reconhecia que ele havia feito exatamente a mesma coisa com Júlia. Tantos anos atrás. Quanto mais conhecia Marina, mais sentia uma conexão estranha com ela, algo que ia além da compaixão normal. Era como se o destino tivesse colocado aquela jovem em seu caminho por um motivo maior. Uma tarde, enquanto conversavam sobre a vida, Marina mencionou casualmente que nunca conheceu o pai, que a mãe sempre se recusou a falar sobre ele, dizia apenas que ele era um empresário importante, que as havia abandonado quando descobriu sobre a gravidez. O coração de Eduardo acelerou violentamente, mas ele tentou manter a calma e perguntou o nome da mãe dela. Quando Marina respondeu Júlia Silva, o mundo de Eduardo desmoronou. Ele saiu cambaleando do quarto, sentindo que o chão fugia sob seus pés, encostou-se na parede do corredor do hospital tentando respirar, tentando processar aquela informação devastadora. Marina era sua filha, a filha que ele nunca conheceu, a criança que ele havia rejeitado antes mesmo de nascer, a pessoa que ele tinha procurado desesperadamente por anos, e que o destino havia colocado em seu caminho da forma mais cruel e irônica possível. Ele havia encontrado sua filha pedindo esmolas na rua, doente, passando frio, com um bebê nos braços,
na mesma situação desesperadora em que ele havia deixado Júlia 23 anos atrás. A culpa que Eduardo carregava há décadas multiplicou-se por 1000. Ele percebeu que não havia apenas abandonado Júlia, mas também condenado sua filha a uma vida de sofrimento e dificuldades. Se ele tivesse sido homem suficiente para assumir suas responsabilidades, Marina teria crescido com educação, oportunidades, amor paterno, nunca teria passado por tudo aquilo. Eduardo chorou no corredor daquele hospital como não chorava desde criança, lágrimas de dor, de arrependimento, de culpa insuportável, mas também de gratidão, porque o destino estava lhe dando uma segunda chance, uma oportunidade de consertar o erro terrível que havia cometido, de ser o pai que nunca foi, de cuidar da filha que deveria ter protegido desde sempre. Mas como contar a verdade para Marina? Como dizer para aquela jovem que o homem que a estava ajudando era o mesmo covarde que havia abandonado sua mãe grávida, que era responsável indiretamente por todo o sofrimento que ela havia passado na vida? Eduardo passou dias atormentado com essa questão, sem saber como agir, com medo de que Marina o odiasse e o expulsasse de sua vida, quando descobrisse quem ele realmente era. Decidiu então esperar o momento certo. Primeiro cuidaria dela e de Miguel, garantiria que estivessem bem, saudáveis, seguros, e só depois revelaria a verdade. Quando Marina recebeu alta do hospital, Eduardo já havia providenciado tudo. O apartamento estava mobiliado com bom gosto, mas sem exageros. Havia roupas novas para ela e para o bebê, uma geladeira cheia de comida, e ele havia conseguido uma vaga para ela em uma creche subsidiada para Miguel, e um emprego como recepcionista em uma de suas empresas, onde ela poderia trabalhar meio período e estudar no resto do tempo. Quando Marina viu tudo aquilo, caiu de joelhos no chão e chorou de gratidão. Abraçou Eduardo e disse que ele era um anjo que Deus havia colocado em seu caminho, que ela passaria o resto da vida agradecendo por tudo que ele estava fazendo. Eduardo abraçou-a de volta, sentindo o coração dilacerar-se porque sabia que ele não era anjo coisa nenhuma, era um demônio que estava tentando se redimir, e que quando a verdade viesse à tona, aquele abraço talvez fosse o último que receberia de sua filha. Os meses se passaram, e Eduardo tornou-se uma presença constante na vida de Marina e Miguel. Ele visitava o apartamento regularmente, levava presentes, ajudava com as contas, dava conselhos, tornou-se uma figura paterna que Marina nunca teve. Ela florescia diante de seus olhos, ganhava peso, sorria mais, seus olhos recuperavam o brilho. Ela havia começado os estudos noturnos para prestar vestibular, estava fazendo amizades no trabalho, reconstruindo sua vida. Tijolo por tijolo, Miguel crescia saudável e feliz, e chamava Eduardo de vovô, o que partia e ao mesmo tempo aquecia o coração do empresário. Eduardo percebia que estava se apaixonando por aquela vida simples que havia construído ao redor de Marina, as tardes no parquinho com Miguel, os jantares simples no apartamento, as conversas sobre sonhos e futuro. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia verdadeiramente feliz, mas aquela felicidade era envenenada pela mentira que carregava, pelo segredo que sabia que precisava revelar, mas que tinha pavor de fazer. Várias vezes tentou contar a verdade, mas as palavras morriam em sua garganta. Ele tinha medo de perder aquela conexão preciosa que havia construído. Tinha medo de ver ódio nos olhos de Marina, quando ela descobrisse quem ele realmente era. A verdade finalmente veio à tona da pior maneira possível. Um dia, Marina estava organizando algumas caixas antigas que a avó materna havia deixado para ela antes de morrer, caixas que ela nunca havia tido coragem de abrir porque continham memórias dolorosas da mãe. Entre cartas e fotos antigas, ela encontrou um envelope amarelado com uma carta que Júlia havia escrito para ela, para ser lida quando completasse 21 anos, mas que Marina nunca havia encontrado até aquele momento. Com as mãos trêmulas, ela abriu a carta e começou a ler as palavras que sua mãe havia deixado, revelando toda a verdade sobre sua origem. Júlia contava sobre Eduardo Mendes, o jovem ambicioso que ela havia amado profundamente, que a havia engravidado e depois abandonado covardemente, que havia oferecido dinheiro para ela abortar, mas que ela havia recusado porque queria aquele bebê mais que tudo no mundo.
A carta descrevia como Júlia havia tentado criar Marina sozinha, enfrentando preconceito, dificuldades financeiras, julgamentos, mas sempre com amor incondicional. Ela pedia perdão à filha por não ter conseguido dar uma vida melhor, por ter morrido cedo demais e deixá-la sozinha no mundo. Mas dizia que tinha orgulho da mulher forte que Marina se tornaria. E no final da carta, Júlia revelava que o pai de Marina era Eduardo Mendes, o famoso empresário que hoje aparecia em revistas como um dos homens mais ricos do país, o homem que havia escolhido o dinheiro em vez da família, e que provavelmente nunca se arrependeu da escolha que fez. Marina deixou a carta cair de suas mãos trêmulas, sentindo o mundo girar ao seu redor. Eduardo Mendes era seu pai, o homem que estava ajudando-a, que havia se tornado sua família, que ela havia aprendido a amar e respeitar. Era o mesmo homem que havia destruído a vida de sua mãe e, indiretamente, a sua própria vida. Será que ele sabia quem ela era desde o início? Será que toda aquela ajuda era apenas uma forma de comprar sua absolvição, de limpar sua consciência suja? Será que ele estava brincando com ela, como havia brincado com sua mãe décadas atrás? A dor e a raiva tomaram conta do coração de Marina. Ela pegou o telefone e ligou para Eduardo. Sua voz estava fria e dura quando disse que precisavam conversar urgentemente. Quando Eduardo chegou ao apartamento e viu a carta nas mãos de Marina, seu rosto empalideceu. Ele sabia que o momento que tanto temia havia finalmente chegado. Marina o confrontou com lágrimas de raiva nos olhos, perguntou desde quando ele sabia, por que não havia contado a verdade, se tudo aquilo era apenas um jogo para ele, se ela era apenas um projeto de caridade para aliviar sua consciência. Eduardo tentou explicar, disse que só havia descoberto quando ela mencionou o nome de Júlia no hospital, que não sabia antes, que toda a ajuda era genuína, que ele havia procurado por ela durante anos, que se arrependia todos os dias do erro terrível que havia cometido ao abandonar Júlia grávida. Mas Marina não queria ouvir, gritou que ele havia arruinado a vida de sua mãe, que Júlia havia sofrido demais por causa dele, que ela própria havia crescido sem pai, passado necessidades, sofrido preconceitos. E tudo isso era culpa dele. Ela ordenou que ele saísse e nunca mais voltasse, que não queria seu dinheiro sujo, que criaria Miguel sozinha como sua mãe a havia criado, que não precisava de um pai covarde, que só apareceu quando ela estava na sarjeta. Eduardo saiu daquele apartamento com o coração despedaçado em 1000 pedaços. Ele havia finalmente encontrado sua filha apenas para perdê-la de novo, dessa vez por culpa própria, pela mentira que havia perpetuado, pela covardia que o definiu durante toda a vida. Voltou para seu apartamento luxuoso que de repente parecia mais vazio e frio que nunca, e pela primeira vez em décadas, considerou que talvez não merecesse viver, que talvez o mundo fosse melhor sem ele. Mas então pensou em Miguel, no netinho que chamava-o de vovô, que sorria quando o via, que merecia ter um avô presente mesmo que o avô não merecesse aquele amor. Eduardo percebeu que não podia desistir, que precisava lutar pelo perdão de Marina, provar que havia mudado, que não era mais o jovem egoísta e covarde de 23 anos atrás. Durante semanas, ele tentou contato, mandava mensagens que não eram respondidas, deixava presentes na porta do apartamento que eram devolvidos, implorava apenas por uma chance de explicar melhor, de pedir perdão adequadamente, mas Marina era irredutível. Seu coração estava trancado atrás de muros de dor e ressentimento que pareciam intransponíveis. A reviravolta veio de onde Eduardo menos esperava. Um dia, ele recebeu uma ligação de Marina. Sua voz estava diferente, fragilizada, assustada. Ela pediu que ele fosse urgentemente ao apartamento. Eduardo largou tudo e correu. Quando chegou, encontrou Marina em pânico porque Miguel estava com febre altíssima e convulsionando. Ela não tinha dinheiro suficiente para um hospital particular, e o posto de saúde estava lotado com horas de espera. Eduardo não pensou duas vezes, pegou o bebê nos braços e correu para o carro. Marina veio junto, e ele dirigiu em velocidade máxima até o melhor hospital infantil da cidade. Os médicos rapidamente diagnosticaram uma meningite e disseram que se tivessem demorado mais algumas horas, o bebê poderia ter morrido ou ficado com sequelas graves. Eduardo usou todo o seu dinheiro e influência para garantir que Miguel tivesse o melhor tratamento, os melhores médicos,
tudo o que fosse necessário para salvá-lo. Durante os dias em que Miguel ficou na unidade de terapia intensiva, Eduardo e Marina permaneceram juntos na sala de espera, dividindo o medo, a angústia, as orações. Foi naquele momento de crise que Marina finalmente percebeu algo importante. Percebeu que Eduardo não estava ali por obrigação, ou para limpar a consciência. Ele estava ali porque amava genuinamente, porque não conseguia ficar longe, porque mesmo sendo rejeitado e expulso, não tinha hesitado um segundo em ajudar quando ela precisou. Ela olhou para aquele homem de cabelos grisalhos, com olheiras profundas de tanto chorar e não dormir, e viu não um covarde que havia abandonado sua mãe, mas um pai imperfeito que estava tentando desesperadamente consertar os erros do passado, um avô que amava seu neto, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando Miguel finalmente saiu da unidade de terapia intensiva fora de perigo, Marina e Eduardo se abraçaram e choraram juntos, lágrimas de alívio, de gratidão, mas também de reconciliação. Marina pediu desculpas por ter sido tão dura, por não ter dado a chance dele explicar adequadamente, por ter jogado na cara dele erros de um passado que ele claramente se arrependia profundamente. Eduardo também pediu perdão, de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pediu perdão por ter abandonado Júlia, por não ter sido o pai que Marina merecia, por só ter aparecido quando ela já estava adulta e sofrida, por ter perdido todos os momentos importantes da vida dela. Ele disse que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente, teria casado com Júlia, criado Marina com todo o amor que ela merecia, dado a ela a vida confortável e cheia de oportunidades que toda criança deveria ter. Mas como não podia mudar o passado, só podia tentar consertar o presente e construir um futuro melhor, ele implorou por uma segunda chance, prometeu que seria o melhor pai e avô que conseguisse ser, que dedicaria o resto de sua vida a compensar todo o sofrimento que havia causado. Marina olhou fundo nos olhos de Eduardo e viu sinceridade genuína, arrependimento verdadeiro, amor incondicional. Ela percebeu que guardar rancor e ódio só envenenaria sua própria vida, que sua mãe não gostaria de vê-la amargurada e presa no passado, que ela merecia ter um pai mesmo, que ele só tivesse aparecido tarde demais. Então, pela primeira vez, ela chamou Eduardo de pai, e aquela única palavra quebrou as últimas barreiras entre eles. Eles se abraçaram como pai e filha, deveriam ter se abraçado 23 anos atrás, choraram juntos por tudo que haviam perdido, mas também sorriram pela segunda chance que o destino estava oferecendo. Hoje, vocês que estão me ouvindo, quero que saibam que Eduardo transformou completamente sua vida. Ele reduziu sua carga de trabalho para passar mais tempo com Marina e Miguel, financiou os estudos dela na faculdade de pedagogia, ajudou-a a se tornar professora como sempre sonhou, tornou-se o avô mais presente que uma criança poderia ter. Ele criou uma fundação em nome de Júlia, para ajudar mães solteiras em situação de rua, tentando consertar no mundo o erro que cometeu no passado. Marina aprendeu a perdoar, não porque Eduardo merecia perdão, mas porque ela merecia paz. E se você que está me escutando também carrega erros do passado que parecem imperdoáveis, saiba que nunca é tarde demais para tentar consertar, para pedir perdão, para ser uma pessoa melhor. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários dizendo o que você faria no lugar de Marina, se conseguiria perdoar ou não. Me conta sua opinião, e não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, porque histórias que mexem com o coração da gente merecem ser compartilhadas com mais pessoas que também precisam ouvir que a redenção é sempre possível.